Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vamos começar a nossa live, a nossa quarta noite de palestras. Quarta, né, gente? Quarta noite de... Hoje nós estamos aqui com a Thaís Cecílio. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo e em urgência e trauma pelo Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria do Estado de Goiás. Atualmente, ela é pós-graduanda em psicoterapia analítico-comportamental pelo IGAC e atua no contexto no ambiente clínico e também atende em home care. Hoje nós estamos aqui com a Thaís Cecílio. Thaís, só para te situar, são alunos do primeiro, do segundo e do quarto período. Como eu falei ontem, como eu falei para você por áudio, quando eu fui explicar, fazer o convite para você, são alunos muito aplicados, muito esforçados, são alunos diferenciados mesmo. Então, eu tenho certeza que você vai complementar muito para o processo de ensino-aprendizagem deles, contribuir com a sua experiência, seu conhecimento, principalmente na área de psicologia da saúde. Seja muito bem-vinda, você tem até 9 horas para falar, tá bom? José Fernando, quer falar alguma coisa? Quero. Boa noite a todos, né? Boa noite a Thaís. Não é só justificar, a professora Lilian pediu para avisar que ela não vai poder comparecer, né? Ou ela vai chegar um pouco atrasada, dependendo da demanda dela, que ela foi chamada pelo orientador dela para uma reunião agora às 20. Então, ela pediu para mim justificar, né, a ausência dela ou o atraso dela, disse que se ela conseguir terminar lá antes de acabar a live aqui, ela entra rapidinho, mas se ela não aparecer, né, então tá justificado, tá bom? Tá bem, gente, muito obrigada. Queria agradecer a Grazi pelo convite, agradecer vocês todos da UEG, né, do curso de Psicologia, pelo convite. Uau, tô chocada aqui com 47 pessoas, somos muitos. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? Bom, eu vou introduzir, então, um pouquinho, né, falar um pouquinho da minha experiência, introduzir esse assunto aí da psicologia hospitalar, né, da saúde, no contexto de urgência e emergência. Se alguma coisa ficar confusa, Thaís, né, não peguei, não consegui acompanhar, pode me interromper, tá? Ontem com os meninos, né, com a Mirella, a gente fez assim, fiquem à vontade, tá? Eu até prefiro que me interrompam durante, pra gente não perder a linha de raciocínio. Tá certo? Então, alguém quer fazer alguma pergunta antes? Posso começar? Vou começar então, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Sim? Então tá. Então, eu vou falar de psicologia da saúde aplicada à urgência e emergência. Aí embaixo está o meu contato, tá? Por e-mail, mas a Grazi, a Mirella tem o meu telefone. Qualquer coisa podem pegar com as meninas, tá, gente? Eu sempre respondo o WhatsApp, eu demoro muito, mas eu respondo, prometo. Gosto de falar assim para não parecer que eu sumi. Então tá, então vou falar um pouquinho do contexto de urgência e emergência. Qual que é o perfil clínico, então, nosso lá do nosso contexto? Então, a gente vai imaginar que a gente está numa instituição hospitalar, tá? E a gente tem um perfil, né? Então, qual que é esse perfil de paciente clínico do ponto de vista médico, tá? São pacientes com problemas cardiovasculares agudos, né? Problemas respiratórios, AVC, traumas, e aí por trauma entra todos os tipos de trauma mesmo, desde acidentes automobilísticos quanto afogamentos, tá bom? A gente considera como trauma. Questões urológicas, né? Queimaduras, problemas vasculares e entre outros. Lembrando também que a gente pode atuar também numa emergência pediátrica. No caso, a minha experiência é no GOL, né? Não sei se todo mundo conhece. E lá a gente tinha também emergência pediátrica. Então, chegavam pacientes com os mesmos perfis clínicos, mas criança, né? AVC não, mas que tinham problemas cardiovasculares, respiratórios, tá bom? Mas perfil pediátrico. Por que é importante a gente saber isso?
para a gente poder ir pensando um pouquinho no perfil do paciente, tá? Do ponto de vista psíquico. Só para a gente imaginar como que, já ir pensando como que pode ser isso lá na frente, tá? Qual que é a dinâmica de atendimento de uma emergência, então, né? De um hospital de urgência e emergência. Para que a gente tenha um bom funcionamento, a gente precisa fazer uma classificação de risco. Eu preciso saber quem que eu vou prestar socorro primeiro, prestar atendimento primeiro, né? Então, a gente divide em cores, tá? Isso é uma classificação universal. Em vermelho, que é considerado emergência, então é um caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato e risco de morte. Normalmente, essas pessoas chegam até a gente por meio da ambulância, né, por meio do SAMU, por meio do Corpo de Bombeiros, ou às vezes até um familiar que conseguiu aí fazer o primeiro socorro ao paciente e trouxe. Mas, assim, é bem, para quem já teve contato com Grey's Anatomy, gente, ou séries, ou filmes desse tipo, é bem aquilo que a gente vê mesmo, tá? Avisam, às vezes, com antecedência. Quando tem algum acidente automobilístico, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU mesmo liga, então o hospital já fica preparado para receber, tá bom? Muita urgência, então, muito urgente, é um caso grave e risco significativo de evoluir para a morte, né? Então, atendimento urgente e assim sucessivamente, tá? Quando é o verde, pouco urgente ou não urgente, que é o azul, normalmente lá a gente fazia a primeira triagem, tá bom? Então, vinha a enfermeira, colhia os primeiros dados, o médico, né, às vezes até fazia a primeira triagem, mas a gente encaminhava ou para uma unidade de atenção básica, né, ou fazia orientações para um encaminhamento para agendar mesmo uma consulta, tá bom? Lá no GOL, a gente tem, talvez, para quem às vezes não conhece o SUS especificamente, lá no GOL a gente é a porta aberta. O que é isso? Qualquer pessoa que chegar lá vai ser recebida. Diferente do Hugo. O Hugo só chegam pessoas reguladas. Então, ou elas vêm de UPAs, de UBS, né, de um CAPS, ou elas vêm reguladas, ou elas vêm de um, por exemplo, de um acidente que o Corpo de Bombeiros socorreu. Mas, por exemplo, eu estou com uma dor no peito e eu chegar lá no Hugo, a porta não é aberta, tá? Lógico que eles vão prestar o socorro, tá? Porque o médico, né, faz o juramento dele lá, mas não é o indicado. No GOL já é o contrário, a porta já é aberta, então qualquer um que chegar lá vai ser recebido, tá bom? São perfis diferentes, mas isso não interfere no perfil do hospital. Então, aí, eles fazem até a classificação de quanto tempo o atendimento ocorre, então cor vermelha imediato, atendimento até 10 minutos no laranja, amarelo até 50 minutos, verde pode esperar até 2 horas e a cor azul até 4 horas. Qual que é o objetivo clínico de um contexto de urgência e emergência? A gente quer controlar o risco de vida imediato. Então, é uma emergência médica, né? E a nossa função ali, enquanto equipe clínica, é de estabilizar a função vital. Não é ali no pronto-socorro que eu vou curar meu paciente, tá? Então, a gente vai estabilizar aquele paciente que está instável hemodinamicamente, que a gente fala. Tá bom? E aí a gente tem que tomar cuidado, nós psicólogos, para a gente atuar sem entrar nesse ritmo de agitação e correria. Por quê? Porque a gente não vai atuar numa emergência médica, né? A nossa emergência, ela é psicológica, a nossa emergência, ela é psíquica, né? Tem pessoas que usam o termo de urgência psíquica. Então, é aquele famoso assim, às vezes a pessoa teve um infarto e lida super bem, e a outra quebrou a unha, e o mundo, digamos assim, por exemplo, acabou, né? E é legítimo isso, porque o que significa essa unha para a pessoa, né? Qual a função dessa unha para a pessoa, né? Então, a gente tem que saber que o nosso tipo de emergência é diferente. Ah, Thaís, é fácil não entrar nessa agitação, não entrar nessa correria? Não, é um exercício diário, é bem difícil. Eu acho que o contexto de urgência é o que exige mais da gente em questão de emocional mesmo, né? Porque acaba que sim, quando você lida com pacientes que estão em risco de vir a óbito mesmo, isso é muito angustiante para nós enquanto seres humanos, né? Mais do que enquanto psicólogos. Então, tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse ritmo, mas sempre levar em consideração que a nossa emergência não é a médica, é a psicótica. Qual é o perfil da equipe, então, que a gente vai encontrar num contexto de emergência e urgência? Então, é uma necessidade constante de agilidade de raciocínio, de astúcia, de rapidez, perícia e eficiência na execução dos procedimentos. Então, imaginem que vocês seriam, por exemplo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas numa emergência e chega um paciente que vocês não têm ideia do histórico clínico dele, se ele é um paciente já portador de uma doença ou não,
se ele faz uso de alguma medicação controlada ou não, há quanto tempo ele está naquele acometimento, se ele, por exemplo, tem uma parada cardíaca, quanto tempo ele está em parada cardíaca. Então, eles precisam ter um raciocínio e uma eficácia no atendimento enorme. Então, para eles, é uma cobrança muito grande, tá? É uma imprevisibilidade da evolução do quadro clínico. A gente não tem como ter controle de como esse quadro clínico vai evoluir. Por isso que a nossa função lá é estabilizar a função vital, tá bom? Então, eles podem estar com um paciente que chegou, eles estabilizaram, tá super bem, de repente esse paciente desestabiliza novamente, né? Então, pensa aquela sensação de adrenalina num plantão de 12 horas, né? Então, o tempo todo com a sensação de adrenalina. Sobrecarga de trabalho. Ah, Thaís, mas eles dão plantão de 12 horas e descansam. Tudo bem, mas num plantão a gente não sabe se a gente vai ter admissão de 5 pacientes ou de 20, ou de 30, ou de 40. É uma emergência, a gente não tem como ter controle. Por exemplo, a gente também não tem como ter controle da quantidade de pacientes que chegarão no mesmo tempo. Então, eu posso chegar um paciente, daí meia hora outro, ou eu posso ter em, sei lá, 20 minutos, chegar a 15 pacientes. Como é que eu vou atender e estabilizar 15 pacientes num período tão curto, né? Então, eles trabalham em dias com sobrecarga de trabalho. A taxa de mortalidade é 5 vezes maior do que nas enfermarias. Então, eles perdem muitos pacientes ali no pronto-socorro. Imagina você lidar com todo dia no seu ambiente de trabalho com um número alto de óbitos, né? Quão isso toca a gente, né? O quanto isso pode ser adoecedor, né? A gente lidar, E aí a gente pode pensar, lidando tanto com óbito, o que é a morte para mim, né? Então, alguns profissionais vão desenvolver, que a gente fala assim, ele é frio, ele não tá nem aí, mas às vezes é uma forma dele de lidar com a situação, né? De enfrentar aquela situação. Se eu me deixar vincular demais, se eu me deixar me afetar demais com aquilo, como que eu vou estar daqui a um tempo? Só que então, o que é o lado, entre aspas, bem assim, forte dizer isso, mas positivo, é que não teve tempo de estruturar vínculo, não é um paciente que você acompanhou durante um tempo, né? Então, você não sabe muito da família dele, você não sabe muito da história de vida dele. Então, isso também ajuda, né, de distanciamento e no enfrentamento desses profissionais ao número excessivo de óbitos, tá? Qual que é a nossa atuação junto da equipe, nós enquanto psicólogos? A gente vai promover um contato genuíno com o paciente quando for possível. Então, vamos pensar vocês que nós somos pacientes, a gente chega num hospital, a gente não conhece ninguém, é um ambiente desconhecido, eu vou falar isso mais para frente, e aí tem uma pessoa que vem me atender. E aí pensa você, então, como profissional. Você chega um paciente para você, o que você vai ver nele é o agravo dele, né? Então, eu preciso resolver a parada cardíaca que ele está tendo, eu preciso resolver a vesícula dele, eu preciso resolver o apêndice dele, né? Então, o profissional no pronto-socorro, ele tende a enxergar a doença. E isso é natural, né? Isso não é um problema, isso é natural, porque é o que ele precisa resolver ali. Então, nós, enquanto psicólogos, temos que tentar, ao máximo, criar o mínimo de interação entre essas pessoas, né? Então, a gente vai fornecer informações sobre o funcionamento psíquico e de elementos que interferem na evolução do tratamento. Então, quando eu, psicóloga, fui atender esse paciente, eu sei que ele tem, por exemplo, ele tem um histórico de hipertensão, então ele faz um uso contínuo de uma medicação que, às vezes, pode interferir numa outra medicação, o médico não sabe disso, então eu vou trazer isso para o médico. Eu sei que ele, por exemplo, é portador de uma doença crônica, porque ele já me trouxe isso, ou não, é a primeira vez que ele está, né? Eu sei que, por exemplo, ele estava num acidente e tinha uma outra pessoa da família junto e ele não tem essa informação, o médico às vezes vai ter essa informação. Eu sei também que é um paciente extremamente ansioso, então que às vezes aquela sensação de falta de ar que ele está tendo não necessariamente é do agravo, mas de uma ansiedade, e isso eu posso levar para o médico, né, para ele fazer esse diagnóstico diferencial, e assim vai. E fazer a mediação de notícias difíceis. Então, imaginem vocês que se eu tenho 4, 5 pacientes, e perco 5 pacientes no meu plantão, imagina eu informar 5 famílias que eles perderam um ente querido. Né? Como isso é difícil para os profissionais também. Então, a gente sempre medir, sempre tá junto. Lembrando que psicólogo não dá notícia de óbito, gente. Isso acontece, tá? A gente vê pessoas falando isso por aí, que passam por situações assim, mas é ilegal. A gente não pode fazer isso, tá bom? Nunca façam isso. E nem permitam, tá?
sempre tentem entender, às vezes, se vier esse pedido, né, de um médico, por favor, Thaís, né, você pode dar a notícia? Não. A gente tenta entender o porquê desse pedido, dar estratégias para eles, né, para a gente poder estar junto ali na hora da notícia. Eu já vi casos, por exemplo, do médico falar, não, eu consigo falar e sair. Então, o médico... E ele sabia desse limite. Então, ele entrava e falava, olha, infelizmente faleceu, a causa do óbito foi tal. Alguma pergunta? Não, tá bom. E ele saía da sala. E aí eu dava continuidade. Então, ele fez a comunicação e eu é quem estava junto. Gente, eu tô falando um pouquinho rápido porque eu tô com medo de não dar tempo, mas se eu estiver falando muito rápido e vocês quiserem fazer uma pergunta, podem me interromper, tá bom? Thaís, pode ficar tranquila. Então, tá. Obrigada, Grazi. E a minha atuação com a família? Bom, não sei se todo mundo já teve uma experiência aqui de ter tido a necessidade de procurar um ambiente hospitalar, assim, em caráter de urgência, ou se já teve algum familiar que precisou disso, né, e já acompanhou esse outro lado. Eu acho que vivenciar isso enquanto família é uma situação muito difícil, desculpa. Por quê? Porque também vou trazer isso com o paciente, mais ainda que com a família, é uma situação muito imprevisível. E em casos, por exemplo, lá no GO, a gente recebia muito acidente, né, automobilístico. Então, normalmente a família não estava junto do paciente. Então, imaginem vocês receberem uma ligação e falar, bom, meu ente querido se acidentou, tá? Você não tem notícia mais nenhuma, você não sabe se foi só uma fratura, você não sabe se foi um acidente grave, se meu familiar está muito grave ou não, se ele teve múltiplas fraturas ou não, é tudo muito incerto, né? E está sendo levado para um ambiente também que eu não conheço. Então, às vezes, eu nunca fui naquele hospital, eu não sei como funciona aquele hospital, eu não sei qual é a dinâmica daquele hospital, qual é a rotina daquele hospital, como que ele vai ser atendido, se ele já foi atendido, se eu vou chegar antes dele, se ele chegou antes de mim. Então, é muita incerteza. Então, a gente se depara com pessoas extremamente angustiadas, né? E aí, eu costumo dizer assim, qual que é o perfil da família? Estejam preparados para tudo, né? Vai chegar das mais diversas configurações familiares para vocês, e além das configurações, dos mais diversos personalidades, características, né? Então, tem familiar que é extremamente ansioso, a maioria deles, né? A maioria está muito angustiado, mas a gente tem familiar que chega extremamente tranquilo. Oi, bom dia, vim ter notícia do fulano. Tem familiar que chega, às vezes, achando graça da situação, né? Então, a gente tem que entender qual que é a função daquilo, né? Por que aquele familiar está agindo dessa forma, né? Qual que é a relação, qual que é o vínculo que ele tem com esse paciente. Então, eu vou descrever para o familiar as rotinas da unidade, porque eu descrevendo para ele, eu dou um pouquinho de sensação de controle da situação. Eu começo a colocar ele como parte do processo. Então, eu vou dizer para ele, por exemplo, o seu paciente chegou aqui, ele está recebendo o primeiro atendimento médico, ele vai ser encaminhado para um exame de raio-x, ele está bem, ele está responsivo, ele está conversando, ele me disse que ele é casado com fulana, que ele é pai de ciclano. Nisso, eu consigo que o familiar ele tenha um pouquinho de sensação de que está tudo... Que ele tem domínio do que está acontecendo, né? A gente devolve para ele aquela sensação de familiaridade, né? De que ali é um ambiente seguro, tá? Esclarecer o quadro real do paciente. Mas nós somos psicólogos, nós não podemos dar informações clínicas. Realmente, né? A gente não pode dar informação até porque não é do nosso conhecimento. Como é que eu vou explicar para um familiar o porquê que o paciente dele foi entubado? Né? Não sei, né? A gente não estudou para isso, não é nosso papel. Mas eu preciso explicar para ele o que é uma intubação. Porque se o médico não conseguir falar com ele, o que é bem possível e acontece rotineiramente lá no hospital, porque ele tem uma demanda enorme de pacientes para atender, eu vou deixar esse familiar em muita angústia. Em 1, 2 dias, que é até ele ser encaminhado para a UTI e receber notícia do pessoal da UTI. Então, a gente tem que saber o mínimo de rotinas do contexto hospitalar, de procedimentos, para poder explicar para o paciente. Então, para o familiar. Então, o que, por exemplo, eu fazia? Um paciente que foi entubado. Eu explicava, olha, ele não está conseguindo respirar sozinho, o porquê que ele não está conseguindo respirar sozinho, o médico vai te explicar. Mas quando a gente não consegue respirar sozinho, a gente precisa de um auxílio. Então, como que a gente faz? A gente coloca um canudinho
lá no pulmão do paciente para poder jogar o ar lá direto, para ele não precisar se esforçar para respirar. E aí eu explico, nossa, mas imagina colocar um canudo lá no pulmão. É muito desconfortável, então a gente precisa dar um remédio para ele poder ficar dormindo, né? Então, quando a senhora puder ver ele, a senhora vai ver que ele vai estar dormindo e com um canudo na boca. Isso já acalma, porque eu não coloquei nomes difíceis, eu consegui explicar para essa família, numa linguagem acessível, o que está se passando com o paciente, né? E eu começo a dar elementos para ela produzir uma cena, um imaginário. Então, quando ela se deparar com o real, a discrepância não é tão grande. Então, por exemplo, dizer para essa família, não, ele está sendo atendido pelo médico. E aí o imaginário dela, não, então tá tudo bem. E quando ela encontra, tem um paciente comatoso, né, que não está responsivo, que não está conversando. Então, isso gera um impacto também muito grande. E aí, investigar características do paciente e o tipo de relação existente entre ele e sua família, para favorecer a melhor estratégia terapêutica. Então, se eu sei, por exemplo, que investigando que é um paciente que é muito vinculado a uma pessoa específica, talvez eu vou usar essa pessoa para me ajudar com que ele enfrente e se adapte melhor ao ambiente hospitalar, né? Então, eu já sei que ele por exemplo, é muito vinculado à esposa, né? Uma pessoa, a principal figura de apoio e de suporte dele é a esposa, né? Nessa primeira entrevista com a família. Então, eu vou usar essa esposa para me ajudar com que ele enfrente melhor a situação ali na emergência. Por que eu estou dizendo isso? Alguns pacientes, gente, chegam com agravos bem significativos, mas chegam conscientes. Então, por exemplo, às vezes o paciente está com uma trombose, mas ele está conversando. Então, é algo urgente, é emergente, mas ele está conversando, então ele está entendendo tudo que está acontecendo. Então, às vezes, eu vou levar o familiar para junto dele, para acalmar, para trazer mais segurança para ele enfrentar aquela situação desconhecida. Vou favorecer que os membros da família sustentem a sua função básica de atender às necessidades primitivas de proteção e segurança dos seus membros, ou seja, os pacientes e demais familiares, né? Ou seja, eu preciso que aquele familiar ele tenha um mínimo de controle emocional para dar conta da situação aversiva, né, do novo contexto que se inseriu. Então, eu preciso dar para ele favorecer que ele tenha esse controle, né? Usa aí dependendo da abordagem, cada um vai ter sua forma de levar isso, mas eu preciso que ele esteja com controle emocional de fato, tá? Para dar conta de suportar isso. Porque eu já vou ter um paciente que vai estar desestabilizado, digamos assim. E eu vou favorecer uma criação de vínculo com o profissional, com a equipe e com a instituição. Então, por que eu digo isso? Porque esse paciente, ele vai ser internado, né? Se eu tiver um familiar que tem uma relação de desconfiança, uma relação deixa eu pensar como é que eu posso explicar? Um profissional que não confia, de fato, no trabalho. Por exemplo, a gente sabe que SUS, hoje, no Brasil, tem uma visão não muito favorecida, né? Muitas das pessoas, o que é divulgado é que o SUS não funciona, que tem uma superlotação. Então, a pessoa que ela chega com essa crença no pronto-socorro, provavelmente ela vai vir já cheia de solicitações e de desconfiança em relação ao atendimento prestado. Então, eu preciso dar para ela essa segurança, favorecendo esse vínculo com a própria instituição, com o médico que atendeu, com o psicólogo que atendeu, com a equipe no geral, tá bom? Porque senão isso lá na frente vai ser um problema para a equipe que está dentro do hospital. Qual que é o desafio, então, da atuação com a família no contexto de urgência? A falta de espaço. Então, imaginem vocês, nós psicólogos, né, acostumados com o ambiente clínico, a gente tem um consultório super montadinho, com ar-condicionado, lindo, né, numa emergência, tá? Então, é difícil, a gente não tem muito espaço. Lá no GO a gente tinha um consultório, mas ele era bem simples, assim, mas tínhamos. Mas mesmo assim, às vezes a gente tinha que atender 2, 3 familiares ao mesmo tempo, né? Porque eram vários pacientes que chegavam. E aí, como que eu vou acomodar esse número de famílias dentro de um único espaço, né? Então, era difícil. E aí, o tempo para acolher os familiares também. Como eu tenho um número grande de paciente, eu tenho um número grande de familiares na sala de espera. Então, o tempo acaba que eu tenho que ser ágil também nas minhas intervenções, tá? Então, isso é um desafio. E a disponibilidade dos profissionais que mantenham a gente informado sobre o estado do paciente. Então, por exemplo, eu não posso ficar lá no médico, doutor, e aí, como é que tá esse paciente? Não, doutor, agora não tem jeito, né? Então, a gente tem duas formas. Lá no GOL, a gente tinha um prontuário eletrônico.
né? Então, eu conseguia acessar do consultório de psicologia tudo que estava acontecendo com os pacientes que estavam lá no atendimento, né? Então, isso me favorecia, porque eu conseguia ter acesso. Essa é a realidade de todos os pais? Não, não é. A gente precisa ser, né, realista. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou começar a ter um pouco de domínio do conhecimento clínico, do conhecimento médico, então entender o que é uma intubação, porque se eu vejo um paciente intubado, eu tenho mais ou menos noção do tipo de gravidade, né, do paciente, né? Então, a gente tem essa ideia e acessar outros profissionais que não somente o médico ou o enfermeiro. Então, eu posso conversar com o fisioterapeuta que está ali, com o técnico de enfermagem, né, com, às vezes, o pessoal do Corpo de Bombeiros que veio trazendo o paciente, porque ele já consegue dizer para a gente, mais ou menos, o estado do paciente, para eu levar isso pro familiar. A gente não ficar tão centrado na figura do médico e do enfermeiro para obter as informações. Aí, o perfil psicológico do nosso paciente. A gente tem que lembrar que são pacientes que chegam de diversas formas, né? Como eu disse. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ter um paciente, né? O suicídio entra como trauma, tá? Um paciente que tentou suicídio e não foi bem sucedido, né? E ele chegou lá no hospital. Então, ele tomou, sei lá, 50 comprimidos de uma medicação, ele tentou por enforcamento ou até por arma de fogo. E ele chegou pra gente. E aí, né? A gente tem que pensar o que uma tentativa de suicídio diz pra gente. Então, eu tenho que tentar prever tudo que pode estar inserido disso. É um paciente que tem um histórico psiquiátrico? Não é? É o primeiro? É a primeira tentativa? Não é? É a segunda? É a terceira? Essa família tem ciência? Quem trouxe? Foi um familiar? Foi o Corpo de Bombeiros? Quais familiares já estão cientes dessa situação? Outra coisa, apesar de a gente trabalhar muito, psicoeducar muito, ainda tem dificuldades e preconceitos da equipe em relação a esse perfil de paciente, né? Então, como a equipe está lidando com isso, né? Lógico que ninguém negligencia atendimento, né? Eu estou aqui trabalhando para salvar a vida e ele querendo acabar com a dele. Isso é um pensamento que eles têm, mas isso não quer dizer assim, então não vou cuidar. Isso não existe, tá, gente? Todo mundo cuida. Mas existe uma diferença na tratativa, às vezes. A gente precisa ser realista, porque eles ficam frustrados, né? Porque eles estão ali, de fato, querendo salvar vidas e, às vezes, eles não entendem o processo da decisão de tentativa de suicídio, né? Então, tudo isso já vão acendendo as luzinhas para a gente começar a pensar em variáveis de como eu vou atuar nesse perfil. Outro perfil que chega para a gente, indivíduos infratores ou que são conduzidos por agentes da lei. O que é isso? Então, chegou uma pessoa que estava num tiroteio, né? E ela foi baleada. Uma pessoa cometeu um crime, estava num tiroteio e foi baleada. E aí? Né? Os familiares já chegaram, os familiares podem ter acesso a informações dessa pessoa, porque agora ela está sob a custódia, por exemplo, legal, né? Eu posso levar, então, o familiar para visitar essa pessoa? Ou como está sendo, como a equipe está tratando essas pessoas, né? Está tendo uma diferença na tratativa, da mesma forma como foi com o suicídio, e também com a tentativa de suicídio, e também pensar que eles são conduzidos por agentes da lei. Então, a maioria das vezes, eles estão com policiais. E, assim, é uma cena bem que chama bastante atenção, gente, porque às vezes o paciente está lá em parada cardiorrespiratória, no leito, né, na maca ali da emergência, e tem 2 policiais no pé da cama, assim. Então, tá a equipe inteira em cima e 2 policiais. Então, é uma cena que chama atenção pra gente. E eles não podem se ausentar dali, tá? Não é porque eles querem estar ali, eles realmente não podem. Então, como que a gente vai conduzir isso, né? Ter essas 2 pessoas diferentes, que não pertencem à equipe, presentes nesse momento de atendimento. Pacientes vítimas de violência e de negligência. Principalmente mulheres, crianças e idosos. Né, que chegam por uma violência física, pra gente ainda não chegou violência sexual. Por quê? Porque o GOL e o Hugo não são referências em violência sexual. Quando tem, né, eles encaminham para o HMI, né, no caso de mulheres e crianças, né? Mas pode acontecer, tá, gente? Então, vítimas de qualquer tipo de violência ou de negligência, né? Crianças também que sofreram negligência e, portanto, às vezes se queimaram, né? Estavam sozinhas em casa, brincando com fogo, se queimaram ou que se afogaram, tá? E aí, como eu vou conduzir isso, né? Também, que tipo de encaminhamento que eu posso fazer? Quais são as variáveis que eu devo estar atenta,
tá bem? Por exemplo, vítima de violência. Às vezes o próprio agressor da vítima foi quem trouxe ela, tá? E é ele quem tá me pedindo informação clínica. E é ele quem tá angustiado lá fora. E como que eu, psicólogo, vou lidar com isso, tá? A mesma coisa as crianças, vítimas de negligência, por exemplo. Quem tá ali são os pais, né? São as próprias pessoas que deixaram a criança em situação de negligência são quem estão pedindo as informações clínicas, são quem estão angustiados lá fora. E sou eu que tenho que dar esse suporte, tá bom? Agressividade exacerbada. Chegam muitos pacientes agressivos, principalmente aqueles que chegam alcoolizados. Então, pacientes, às vezes, que residem na rua, né, que sofreram algum tipo de trauma, por exemplo, atropelamento, e chegam tão bem clinicamente, às vezes tiveram uma fratura, alguma coisa assim, mas estão muito agressivos, né? Como que a equipe conduz isso e como que nós, psicólogos, vamos conduzir isso? Um paciente que é vítima de doença clínica aguda. Então, igual eu falei, às vezes ele nunca adoeceu, nunca precisou ir de um hospital e, de repente, ele se vê numa maca, num pronto-socorro, vários profissionais próximos a ele, fazendo 1000 perguntas e intervenções, num ambiente desconhecido, né? Mas também a gente tem um outro perfil, que é aquele que tem uma doença crônica e ele tem uma piora, né? Então, é um paciente que já conhece o ritmo de hospital, ele já tem um contato frequente com o médico, com o enfermeiro, aquilo já não gera tanto estranhamento, mas, ao mesmo tempo, aquela incerteza quanto à evolução, né? Então, já é um outro perfil, mas que a gente tem que estar atento também. Então, qual que é a minha atuação com esses pacientes, né? Eu tenho que pensar que é um contexto que tem uma perda abrupta da autonomia e do locus de controle. Então, imaginem, de repente, eu não tenho mais poder sobre mim, tanto do ponto de vista físico, né? Então, assim, às vezes eu não consigo controlar a minha pedra no rim, eu não consigo controlar o meu AVC hemorrágico, eu não consigo controlar a minha fratura exposta, né? Então, eu tenho essa perda abrupta. E eu também não consigo controlar o que vai se passar comigo, tá? Então, eu tô num ambiente que vão me levar para fazer um exame, depois vão me deixar em jejum, eu não tenho mais esse controle. E é uma sensação muito ruim. Imaginem vocês, por que a gente está tão agoniado às vezes com Covid? Porque a gente não tem muito controle, né? A gente tenta fazer o máximo de prevenção para nós mesmos, de usar uma máscara, né? De higienizar as mãos o tempo todo e ter todos os cuidados, mas dá aquela sensação que você não tem o controle da situação. Então, a gente experimenta um pouquinho do que os pacientes experimentam. E aí a previsibilidade, que a gente não tem, né? No contexto hospitalar, os pacientes não têm, eles não conseguem prever o que vai acontecer, né? Então, a sensação de vazio é muito grande, de angústia é muito grande. E qual que é a minha função, então? Eu vou realizar a avaliação psíquica do paciente. Por quê? Eu preciso saber se esse paciente está consciente, se ele está orientado. Normalmente, essa questão da consciência, os médicos já avaliam logo de cara, tá bom? Para ver se ele está sonolento, se ele não está, se ele rebaixou o nível de consciência, tá? Mas a gente tem que fazer também novamente, tá bom? Então, a gente faz uma avaliação da consciência, se o paciente está consciente, a orientação. Então, ele sabe o nome dele, ele sabe onde ele está, porque isso, se ele não souber se orientar, vocês vão ver, eu não sei se aí na OEG, qual que é o período que vocês aprendem sobre psicopatologia. A Grazi vai saber me falar. Mas algumas alterações psíquicas são indicativos de sintomas clínicos mesmo, né? Então, às vezes, está tendo alguma hemorragia interna que a gente não teve acesso, né? Então, o paciente está desaturando, gera alteração mesmo psíquica. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, saber se ele está orientado, se não está. Atenção, memória, é uma avaliação breve, tá, gente? Não é uma avaliação super, porque você não tem tempo, né? É o mínimo ali para você tentar entender a situação do paciente mesmo. Depois, eu tenho que conhecer como se articulam os fatores somáticos e psíquicos na constituição da doença. Então, por exemplo, como que você está se sentindo em relação àquilo, né? Como você está se sentindo do ponto de vista emocional em relação àquilo que você está sentindo enquanto sintoma. Como é que você está percebendo isso? Não, eu tô com muita dor, eu não tô conseguindo concentrar, não tô conseguindo conversar, tá doendo demais, me ajuda. É uma fala, né? Então, como que eu vou lidar com essa situação de dor do paciente? Então, isso é importante eu saber para eu comunicar ao médico, para eu fazer minha intervenção. Eu preciso saber como que o paciente percebe e recebe os procedimentos que está sendo submetido. Então, vamos supor que é um paciente que tem fobia de agulha.
ele está numa emergência, né? Não dá tempo nem dele expressar a fobia dele de agulha. Então, eu preciso estar compreendendo, então, como que é isso para ele, para eu poder intervir o mais rápido possível a uma intervenção eficaz, tá? Avaliar os recursos psíquicos e físicos disponíveis para lidar com esse momento de adoecimento. Então, assim, como que o paciente lidou com outras situações aversivas que eu posso usar os mesmos recursos para lidar agora, né? Então, eu vou também elencar isso. E aí, por exemplo, que às vezes vai entrar um familiar, que eu vou ter que chamar um familiar lá de fora, que tem um vínculo fortalecido, que é um familiar que passa uma sensação de tranquilidade para o paciente, para ficar junto dele, tá bom? Eu preciso esclarecer para ele o quadro clínico, porque a mesma forma com os familiares, eu não sei se o médico teve tempo de explicar para ele, se o médico estava disponível para isso. Eu preciso dizer para ele possíveis reações emocionais que são esperadas para a situação. Então, eu dou um mínimo também de controle do ponto de vista emocional. Então, é normal ficar ansioso, tá? Você vai sentir essa ansiedade mesmo, porque você não tá tendo muita ideia do que tá acontecendo. É normal dar essa vontade de chorar, pode chorar. É normal sentir essa dor. Então, eu preciso dar para eles elementos mesmo emocionais que podem vir a acontecer. Eu preciso descrever para ele o estado psíquico dele atual. Então, se você fez a avaliação, você consegue descrever para ele também, tá? E descrevo para ele os procedimentos e oriento quanto à rotina do hospital. Então, eu descrevo para ele o que é uma máquina de raio-x. Você vai fazer um raio-x. Você já fez um raio-x antes? Não. Então, eu vou te explicar como é que é. Porque assim ele não se assusta com o procedimento, tá bem? Lembrando, gente, que esses procedimentos, assim, dos mais variados, a levar para um raio-x ou passar para uma cirurgia de amputação. Então, a gente tem que estar preparado para explicar e lidar com respostas emocionais de diversos tipos de agravos, tá bom? Preciso compreender a dinâmica familiar. Tem um exemplo muito legal de um paciente. Não foi meu, era do meu preceptor, do meu chefe, mas foi uma situação muito legal que ele contou e a gente ficou assim, nossa, que difícil, né? Um paciente deu entrada lá pra gente, eu não sei exatamente qual era o agravo dele, mas enfim, estava em estado urgente, né? E aí ele queria, o namorado dele chegou. Não, eu sou namorado, se apresentou, o meu preceptor passou as informações e falou, não, eu vou te encaminhar lá para você fazer uma visita ao leito para esse paciente, né? Rápido ali, para eles se verem, porque eles não tinham tido contato. E aí levou, os dois se viram e tal, e de repente o pessoal da recepção chama que a esposa do paciente tinha chegado. E aí meu preceptor se perguntou, mas eu acabei de levar o namorado, como é que a esposa chegou? Então, eu preciso saber da dinâmica familiar, por quê? Porque era uma situação... Imagina se esse preceptor meu tivesse levado a esposa até o leito, né? Então, ela não sabia da existência desse namorado, apesar do namorado saber da existência da esposa. Então, ele teve que fazer toda uma intervenção ali no sentido de retirar o namorado, pedir para ele aguardar numa sala, porque não é num contexto de emergência que a gente vai revelar, né, uma traição, digamos assim, né? Então, a gente tem que estar bem ciente de tudo que está acontecendo, da dinâmica familiar, da estrutura familiar do paciente, e ele vai trazer muita informação para a gente, não só os familiares que estão lá fora, né? E os encaminhamentos necessários para a rede que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se é uma criança que chegou vítima de negligência, eu preciso imediatamente acionar o conselho tutelar. Quando eu não vou acionar também a delegacia da criança e da adolescência, né? Então, eu preciso saber de toda a rede, de estruturar toda a rede. Então, se é um paciente vítima de tentativa de suicídio, ele tem que ter um encaminhamento direto para uma avaliação psiquiátrica. Não tem como a gente não encaminhá-lo para uma avaliação psiquiátrica depois de uma tentativa de suicídio. Então, eu preciso saber de ter todo o conhecimento da rede para eu poder fazer os encaminhamentos necessários. Lembrando sempre, gente, a gente comunica o paciente que ele está sendo encaminhado, tá? Então, eu comunico os pais da criança que ela foi encaminhada para o conselho tutelar. Eu comunico eles que está sendo acionada a delegacia, e a mesma coisa na situação de idoso, na situação de violência contra a mulher também, tá? Algumas intervenções específicas. Qual que são as particularidades de se trabalhar no contexto hospitalar? Nós não temos uma formação biológica, digamos assim, fisiológica do organismo. Eu, pelo menos, na minha faculdade, a gente teve só neuroanatomia, né? E, portanto, em seguida, neuropsicologia.
Então, a gente tem que entender que algumas intervenções nossas vão perpassar o funcionamento biológico mesmo. Então, por exemplo, eu preciso saber a fisiologia do estresse para eu poder fazer técnica de manejo de ansiedade. Se eu não sei o que é a fisiologia do estresse, como é que eu vou aplicar essa técnica, né? Então, isso a gente tem que buscar conhecimento, né, fora. Eu preciso saber a fisiologia da dor para eu poder aplicar a técnica de manejo não farmacológico da dor. Se eu não souber como é que ela funciona, não vai adiantar eu aplicar a técnica, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Paciente que é diabético, acho que eu contei para os meninos ontem também. Paciente que é diabético, quando tem alteração glicêmica, eles tendem a ter humor deprimido. Então, não vai adiantar nada eu ficar lá intervindo no paciente, no humor deprimido dele, porque a questão é de fundo fisiológico. Então, às vezes, eu vou só medir a glicemia, corrigir a glicemia, eu melhoro o humor do paciente. Então, como é que eu sei disso? Eu aprendi isso na faculdade? Não. Eu tive que ir atrás de, né, meus colegas vivenciando na prática. E o manejo psiquiátrico. Então, pacientes em surtos psiquiátricos, né? Uma vez, lá na emergência, a gente teve um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, durante um surto, ele fez a amputação do próprio pênis, tá? E aí socorreram, levaram pra gente, né? Socorreram ele e chegou pra gente no hospital. Então, assim, como ele estava em surto psiquiátrico, o primeiro movimento é sedar o paciente, até porque ele precisava passar por uma cirurgia de emergência, né? Porque ele estava tendo hemorragia. E aí ele acordou da cirurgia, ele acordou com humor estável. E aí ele se deu conta do que ele tinha feito. E aí chamaram a psicologia, né? Então, como que eu vou manejar essa situação? Isso também é importante. Então, eu tenho que ter uma ciência de como abordar paciente psiquiátrico, que tipo de intervenção eu posso fazer, tá certo? E isso também perpassa a abordagem que você escolhe, né? E etc. Então, eu coloquei outras situações que são muito específicas, das vezes da condição clínica do paciente, que a gente tem que estar preparado. Vamos estar preparados para tudo? Não, gente, não somos deuses, né? Não temos o saber de tudo, então a gente tem que ir atrás. Às vezes a gente vai aprender vivenciando, né? Como diz a minha amiga, que inclusive estava aqui assistindo, não sei se ainda está, a Gabi, a gente tem que se expor às contingências. Então vai acontecer e a gente vai saber como lidar, tá? Quando for acontecendo. Quais que são os desafios que a gente tem, então, com atendimento ao paciente? Excesso de ruídos. Então, muito barulho de aparelhos, de equipe, de conversa, né? Então, não adianta. E aí é difícil para a gente essa intervenção. A falta de privacidade. Então, eu vou atender um paciente, mas a enfermeira vai chegar porque ela precisa funcionar uma veia, o médico vai chegar para fazer uma pergunta. E lembrando, gente, a gente foi convidado a entrar no hospital. O paciente não está ali por nossa causa. Então, sim, você vai precisar interromper seu atendimento, a preferência é dos outros profissionais. Muita gente fica chateado com essa situação. Nossa, estava fluindo o atendimento, mas infelizmente a prioridade é clínica, né? As interrupções, então, como eu coloquei, vão ter, e a gente tem que se adequar a elas. As dificuldades de conseguir essas informações, como eu disse, a gente tem que correr muito atrás. A equipe de saúde mental ausente, então nós não temos psiquiatras no pronto-socorro, né? Lá no GOL a gente tem psiquiatra, no hospital tinha. Então era a gente mesmo, a referência em saúde mental eram os psicólogos. Quando a gente precisava muito de um psiquiatra, a gente pedia encaminhamento para o Vassili Shuk, depois da estabilização do paciente, ou pedia para o psiquiatra ir até o hospital. Mas era, assim, muito raro o psiquiatra ir. Eu vi isso uma vez só, os psiquiatras irem até o hospital. E a necessidade de atendimento rápido, né? Então, a gente tem que ter uma habilidade, uma assertividade muito grande nas intervenções, né? Porque não tem muito tempo aí da gente elaborar um plano terapêutico para o paciente. Isso não dá muito tempo, tá? Quais são os nossos desafios pessoais do psicólogo? Eu acho que da nossa ciência, eu acho que é a sistematização do serviço, né? Então, a gente tentar ter o mínimo de como é que eu vou explicar isso? O mínimo de equidade no perfil, entendeu? Então, nós temos que ter, por exemplo, todo mundo sabe o que um fisioterapeuta faz, todo mundo sabe o que um médico faz, nem todo mundo sabe o que um psicólogo faz, né? Então, dentro do hospital, então,
a maioria não sabe, né? Às vezes eles imaginam, projetam, mas eles não têm muito essa ciência. Então, a gente, tendo uma sistematização do nosso serviço, uma forma de funcionar do nosso serviço, fica mais claro da gente descrever para as pessoas qual que é a nossa função. A criação de protocolos. Então, por exemplo, se de manhã um profissional atende de uma forma e de tarde o plantonista da tarde, né, o outro colega atende de outra forma, como que fica isso, né? Então, se eu crio um protocolo, não estou enrijecendo o atendimento, mas eu estou criando um mínimo de padronização no tipo de assistência oferecida, tá? E aí, portanto, indicadores. O que são indicadores? É como se eu pudesse identificar pontos importantes e aí eu consigo avaliar esses pontos, a evolução deles ou não, né? E colocar isso em números, tá? Então, eu consigo descrever, por exemplo, para o meu gestor, quantos atendimentos eu fiz, qual foi a importância do meu atendimento, por que ele foi bom, por que ele não foi bom, se ele não foi bom, qual variável que interferiu nisso, foi uma dificuldade do profissional, ou foi uma dificuldade do local, até para dizer, por exemplo, justificar a necessidade de uma sala de psicologia, né? Então, a importância da gente criar indicadores. Produção científica, a gente tem muito pouca produção científica do psicólogo no contexto de urgência e emergência. Então, quem gostar dessa área aí, pesquisar, produzir, porque tem muito pouco, tá? Reconhecimento do papel junto à equipe, então aquela questão da equipe entender qual que é o perfil do psicólogo ali, papel do psicólogo ali, por que você tá na emergência, né? Por que eu preciso de você aqui? Não é só para eu dar notícia de óbito, né? E nem é só para você ficar com o familiar enquanto eu estou prestando socorro para o paciente, né? A gente tem outras funções para além disso, tá bom? E nem convencer o paciente a fazer uma cirurgia que ele não quer fazer, tá? O perfil do profissional. Então, exige criatividade e flexibilidade, né? Até pela questão, igual a gente falou antes, do tempo, às vezes eu vou atender ali entre um paciente e outro, durante um atendimento de um outro profissional, então exige que a gente seja criativo e flexível, exige estudo e compromisso, igual eu falei, às vezes a gente vai se deparar com situações novas sempre, e aí eu preciso correr atrás, né, sempre. Imparcialidade, e aí é tudo que a gente já conversou, acho que isso é básico para nossa atuação, conversou lá dos perfis, né, psicológicos. Conhecimento das demais ciências, então, como eu disse também, a gente conhecer de outras profissões mesmo. O que um fisioterapeuta faz, qual é a função dele, o que um médico faz, qual doença é o quê, qual é a repercussão dessa doença, os principais sintomas, como ela pode evoluir, os tipos de medicação, então qual é a medicação para hipertensão, qual não é, né? Então você precisa ter esse domínio. E o conhecimento e domínio científico. A gente tem que sempre atender, gente, baseado em conhecimento científico e não no achismo. Não é porque eu acho que é o melhor para o paciente, não é porque eu acho que é o melhor para a família. Eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo aquela intervenção, né? Até para eu justificar isso para a equipe, para a família, para os gestores, né? A gente tem que ter domínio científico mesmo. E isso é o mais importante, por isso que eu coloquei em vermelho. Se a gente não souber da nossa própria ciência, quanto mais falar dela e saber das outras, né? Muito obrigada, eu tentei correr, faltam 7 minutos. Essas são minhas referências, eu coloquei muito da minha prática, mas essas são as referências que falam de urgências, tá? Do psicólogo na urgência, então, quem tiver interesse em ler mais sobre. E aí eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Eu percebo que eu falei muito rápido, gente, então fiquem à vontade para perguntar. Não estou achando vocês. Aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? A Mirella falou: haja estabilidade emocional para lidar com a pressão da emergência. Credo. Sim, haja estabilidade. Tá aí, eu tenho uma dúvida. E no contexto do aborto, quando a mulher vai fazer um aborto clandestino e acontece alguma coisa, ela é levada para emergência, e aí, como vocês lidam com esse tipo de acontecimento? Vocês denunciam ou agem sob sigilo?
Eu tenho essa dúvida. Então, eu vou ser bem sincera, lá no GOL nunca chegou esse perfil para mim, não. Então, eu nunca tive essa experiência. O que já chegou pra gente, lá foram mulheres que estavam grávidas, ou que não sabiam, ou que sabiam e omitiram da família, e por conta de um outro agravo, perderam um bebê, ou não era nem uma perdeu o bebê, e uma tinha que decidir entre tirar ou não, porque o bebê estava colocando a vida dela em risco. Então, essas foram as situações que eu já venci. Mas pensando assim, se a gente tivesse num contexto de emergência, de um outro hospital, né, no hospital materno-infantil, por exemplo, a gente tem o sigilo clínico, o sigilo médico, né? Então, assim, eu acredito que não cabe a nós fazer a denúncia. O que acontece é que a gente tem que fazer uma notificação compulsória, né, para o Ministério. Isso aí é toda doença. Então, por exemplo, se você tiver dengue, você tem que colocar lá a causa do adoecimento, dengue, igual agora do Covid. Então, a gente tem que informar que está tendo aquela situação. Então, todos os abortos são notificados, até porque eles contabilizam quantos abortos tiveram, né, para a gente calcular a taxa de natalidade, mortalidade e tudo mais. Então, eu confesso que eu não sei como é que é isso quando essa informação chega lá. Então, assim, não cabe a nós fazer essa denúncia, né? Mas eu confesso que eu não sei como é que depois que chega lá a causa do aborto, porque eu acho que eles não colocam a causa do aborto como criminal, sabe? Eu acho que eles colocam como induzida. Se o Ministério procura saber, aí a Secretaria de Saúde procura saber a causa exata, né? Porque normalmente as mulheres que chegam em pronto-socorro por conta de aborto, elas chegam porque deu errado, né? Alguma coisa causou um agravo nelas, né? Elas que estão em risco. Então, de fato, eu vou pesquisar e fico te devendo essa resposta para saber como é que a secretaria lida com isso. Muito obrigada. Sim, nada. Parece que tem pergunta no chat. Tem. Como que lida, saber como lida o serviço de psicologia com... Tá. Lá na emergência do UGOL, especificamente, a gente trabalhava muito juntos. Muito juntos. A minha função não enquanto profissional da saúde, porque a gente tem que separar. Eu sou psicóloga, mas eu também sou profissional da saúde. São coisas diferentes. Tem o fisioterapeuta, mas ele também é profissional de saúde. Então, a minha função enquanto psicóloga, por exemplo, no caso de uma negligência infantil, na questão do serviço social. O serviço social, ele obrigatoriamente vai notificar o conselho tutelar. A minha função enquanto profissional da saúde também é fazer isso, né? Eu sou exigida por lei para fazer isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se entrar uma vítima de violência doméstica num ambiente hospitalar e nenhum profissional fizer a notificação compulsória da violência hospitalar, todo mundo que evoluiu no prontuário dela responde juridicamente. Por que ninguém, ela passou por 10 profissionais, ninguém fez uma notificação para a secretaria, né? Aquela notificação não é na delegacia. Então, assim, enquanto profissional da saúde, eu preciso fazer essa notificação. Então, eu sempre olhava no prontuário. Se ninguém tinha feito, eu fazia. Tá. Agora, do ponto de vista de eu pegar o telefone e ir lá ligar, era função do serviço social fazer esse tipo. Mas a minha função enquanto psicóloga, informar os familiares disso, né? E entender como eles vão lidar com isso, como que chega para eles essa notícia, entender o porquê que o paciente que chegou àquela situação. Gente, a gente não tá ali para levantar a bandeira. Se um pai bate numa criança, tem uma função, né? Então eu tô ali para saber o que aconteceu, né? Qual que é a função desse comportamento? Por que o senhor chegou sem julgamento, né? Para ajudar mesmo, de fato. Então, assim, como que eu posso ajudar o senhor com isso? Né? O que significa? Porque, às vezes, a pessoa não tem consciência, né? Digamos assim, dessa contingência, né? Do que aconteceu. Então, lá a gente fazia as visitas ao leito juntos, quando eram esses casos que a gente já sabia que era de negligência, de violência, porque o serviço social vinha para informar e a gente vinha para poder dar o suporte emocional necessário com essa informação, né? Por exemplo, muitas crianças também chegavam vítimas de violência e os pais não assumiam. E não é função minha investigar, não. Não sou eu que tenho que saber se foi o pai que bateu, se foi a mãe que bateu, se foi o vizinho. Não é função minha.
Eu não estudei para ser detetive, né? Nem para ser delegada, nem nada disso. Mas eu preciso saber como que fica para um pai saber que a família dele foi denunciada, digamos assim, para o conselho tutelar, né? Isso vai mexer com ele de alguma forma, né? Então, essa é a minha função, é diferente do serviço social. Não sei se eu respondi. Respondi. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Como que funciona, por exemplo, no GOL? Como foi a forma de contratação ou processo seletivo, prova, e a questão também da remuneração dessa área que o psicólogo trabalha? Tá. No caso, o GOL foi minha experiência de residência. Então, eu fui residente por 2 anos lá, né? Ontem, até para a turma da Mirella, eu falei um pouquinho do que é a residência. Então, depois eu tenho uns sites, né? Até tem a aula, se a Mirella pode disponibilizar para vocês, ou pode me pedir por e-mail que eu mando. Mas eu fiz por residência, então é um concurso público, tá? Mas no caso do GOL, lá é um hospital estadual gerido por uma OS, então por uma organização social. Então ela contrata por meio de processo seletivo para cargos de CLT, tá? Então ela anuncia a vaga que está em contratação e o pessoal se candidata, tem entrevista, todo o processo seletivo normal como qualquer outra empresa, tá bom? Do ponto de vista de remuneração, hoje a AGIR, né, é o hospital em Goiás, a OS em Goiás, a AGIR é a que gere o CRER e gere o GOL, que melhor paga psicólogos hospitalares, tá bom? Então, tá em média de R$4.000 o salário, e eu não vou entrar em específico, porque eu sei que tem gente que recebe mais por conta de estar lá mais tempo, eu não sei como é, não sei mais como tá, mas está em média de R$4.000 o salário para trabalhar 6 horas diárias, né? Então, é um plantão das 7 às 1 ou da 1 às 7, tem gente que faz à noite, aí também não vou entrar muito específico, porque tem variações. Os outros hospitais, normalmente, a gente tem, por exemplo, outros hospitais que pagam 2.000, tem hospitais que pagam 2.500, 3, tá? Então, varia muito, assim, de instituição. Mas a AGIR hoje é a que melhor paga, em Goiânia. Certinho, obrigada. Nada. Mais alguma, gente? O Fábio perguntou da eutanásia. Ontem você tinha me falado, né, Fábio? Fiquei te responder. Tá. Eutanásia, gente, todo mundo sabe o que é eutanásia? Bom que o povo do quarto período saiba. Saiba. Vamos ver se alguém... Porque eu dei. Alguém se arrisca a definir para o grupo? Eutanásia é quando a pessoa está sofrendo, né, e ela decide acabar com a vida, não é isso? Através de um processo clínico, né? Ela é internada e toma o remédio para findar com a vida. Isso, tá. Exatamente, tá. A eutanásia no Brasil, ela é um crime, tá bom? Normalmente, para melhorar a definição, ela precisa, é considerada eutanásia quando a pessoa está em sofrimento advindo de uma doença, né, um sofrimento muito grande, e ela pede auxílio para alguém para ir a óbito, né? E normalmente as pessoas que auxiliam são profissionais de saúde ou não, que fazem isso por sensação de piedade, de empatia, tá? Ela é crime, a eutanásia no Brasil é considerada um homicídio, mas por a justiça entender que é para um motivo, a pessoa que comete esse crime, que por exemplo, aplica a injeção, ou que entrega a injeção para a própria pessoa aplicar, a pessoa que favorece o óbito, né, favorece o suicídio, digamos assim, como ela fez por um motivo que eu não posso usar essa palavra, porque o pessoal do direito vai brigar comigo. Mas, digamos assim, vamos falar bem a senso comum. Do bom motivo, querendo ajudar o próximo, findar o sofrimento dele, eu sei que eles têm uma redução na pena.
mas não quer dizer que ela está isenta. Então, é crime, tá? Então, nunca vivenciei isso no GOL, em lugar nenhum. Não vamos vivenciar, né? E aí eu acho que nós, enquanto psicólogos, a gente escuta os pacientes pedirem para morrer muito, tá? Muito, mas a nossa, nunca nós vamos levar para o lado de, então, vamos tentar favorecer isso, jamais, tá? É sempre tentar entender o que o paciente entende como morte, qual o significado da morte para ele, o que ele percebe, quais as vivências que ele já teve acerca disso, as vontades, os medos, as angústias, e nunca dar isso como uma opção, né? É diferente da ortotanásia. Também não sei se vocês tiveram contato com isso, que é o que a gente faz, por exemplo, em cuidados paliativos. Não sei também se vocês já escutaram esse termo, né? Um tema de aula muito específico também. Eu tô vendo a Ellen aí, a minha amiga Ellen, se quiser me ajudar, viu, amiga? A Ellen é físio, trabalhou comigo lá no GOL, então vai me ajudar. A ortotanásia... Tá aí, amiga? Se tiver ainda, aí, pode Ellen. aparecer. Pode dar um oi pra gente. E me diz se eu tô falando muita besteira. Tá maravilhosa. Ela mandou uma mensagem aí no chat, gente. Então, a ortotanásia é quando a gente não prolonga a vida, tá? Então, quando a gente sabe que o paciente não tem mais nenhum procedimento terapêutico, nada que visa a melhora, que vai adiantar, digamos assim, entendeu? Ele não tem mais, a doença dele não tem mais cura, né? Então, o que a ortotanásia é? É a morte natural. Então, a gente não fica investindo em algo que não vai ter resultado, tá bom? Aí, a ortotanásia é isso, é a gente permitir a morte natural, tá? É diferente da eutanásia. O que seria permitir a morte natural, gente? Por exemplo, às vezes, ao invés de eu manter o paciente hospitalizado, longe da família, eu permitir que ele vá para casa, porque ele já não tem mais tratamento curativo. Então, eu vou dar um remédio para dor, vou dar um remédio para ansiedade e vou deixar ele ficar em casa com a família, tá? Isso é ortotanásia. Thaís, em questão do paciente recusar atendimento ou recusar o tratamento do psicólogo, às vezes por questão de preconceito, de pensar, estão, sei lá, julgando que eu sou doido, coisa do tipo. Como lidar? Prossegue com o atendimento ou você, enquanto psicóloga, aí porque o paciente não quer, você realmente não faz o atendimento? Como é que é feita essa triagem, vamos dizer assim, de atender ou de não realmente atender o paciente? Assim, eu acho que a recusa no contexto hospitalar, ela é muito saudável. Muito saudável. Então, assim, um paciente que é totalmente invadido, ele não escolhe a hora que a refeição dele vem, ele não escolhe a roupa que ele vai vestir, aonde ele vai dormir, a hora que ele tem que acordar. Então, ele não escolhe se ele... não sei, né? Sim, inúmeras coisas ele não escolhe. A hora que ele vai tomar banho, a hora que ele vai tomar medicação. Então, se ele consegue exercer o mínimo de autonomia recusando o meu atendimento, o mínimo que eu posso fazer é validar isso, né? É dizer, inclusive, isso para ele. Nossa, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu estou disponível a hora que você sentir que eu possa te ajudar de alguma forma, mas fico feliz que você conseguiu me dizer não, né? Porque eu avalio que a função é essa. Agora, existem realmente pacientes que têm esse preconceito. Eu confesso que eu nunca tive um paciente que me justificou porque, eu não estou doido. Porque, normalmente, toda internação gera algum tipo de mudança emocional. Alguma coisa, mesmo que seja de leve. E aí, quando a gente vai falar, eu sou psicóloga, a gente sempre aborda de uma maneira informal, né? Então, eu sou psicóloga, como é que você tá? Como é que você passou a noite? Vim te conhecer, meu nome é Thaís. A gente começa com uma conversa informal. Então, eles não se sentem sendo terapeutizados, que eles deitaram num divã e vão falar não, entendeu? Então, assim, às vezes é bem natural. Então, eu nunca tive uma recusa do ponto, você tá achando que eu sou doida. Isso não. Eu já tive recusas porque, eu não quero agora, eu tô cansado, toda hora entra alguém no quarto. Então, porque é um ambiente diferente, entendeu? Então, recusa por falar que, eu sou doido, eu não sou doido, não precisa. Eu, Thaís, nunca vivenciei. Eu acho que eu responderia, até complementando, talvez se eu escutasse, eu responderia assim, não, eu sei que você não é doido, eu não tô aqui com função de te dizer que é doido ou não. Eu tô aqui para te ajudar, assim, a tornar as coisas mais fáceis. O que eu puder fazer
para te ajudar com que seja mais fácil, eu estou aqui, né? E aí, normalmente, isso abre portas, porque eles sempre querem alguma coisa, é muito engraçado, a Ellen tá aí também de prova. Eles sempre querem alguma coisa que não pode. Então, quer comer uma comida que não pode, quer uma visita de alguém que não pode, quer um horário extra de alguma coisa que não pode. Então, quando a gente vem com essa abordagem também, normalmente eles aceitam. Mais alguém, gente? Só mais uma pergunta. Qual que é a sua abordagem e a sua especialização, assim, para que você pudesse adentrar nessa área? Tá. Vamos lá. Você tocou na ferida. Tá, a abordagem foi uma coisa difícil de definir, assim, foi um processo árduo, foi muito na tentativa e no erro, mas hoje, durante a minha prática, as minhas angústias, nos meus atendimentos, o que eu sentia falta de ter uma técnica, a que me preencheu, a que me deu elementos para atuar com segurança foi a análise do comportamento. Então, hoje eu faço após em análise do comportamento e tento aí me aprimorar nessa abordagem, tá? Para fazer os atendimentos. Tento fazer a minha leitura a partir disso, tá bom? Não quer dizer que as outras não sejam boas ou eficazes ou eficientes, não. É só que para mim é que fez sentido, que me deu confiança, que me deu técnicas suficientes para atuação naquele momento foi a análise do comportamento. Como que eu cheguei na psicologia hospitalar? Então, na época da graduação, o estágio final eu fiz em psicologia hospitalar, junto com a Graça, a gente fazia no Araújo Jorge, na pediatria. A Graça está de prova que eu nem era afim do análise de comportamento, né? E aí, em seguida, eu entrei na pós-graduação, então a gente tem que fazer um curso de especialização em psicologia hospitalar, eu fiz, ou por meio da especialização, ou por meio do mestrado, né? Eu fiz por meio da especialização, e terminando, eu optei por fazer a residência. Por quê? Porque a especialização, ela te dá o contexto teórico só, né? Eu tive um mês de estágio na prática só, era pouquinho, então eu acabei optando por tentar o processo seletivo da residência, porque além dela ser remunerada, que já era um ponto positivo, eu teria a parte prática que ainda me faltava, né? E aí foi assim, eu entrei na residência. Que eu acredito também que seja um excelente caminho para quem queira seguir isso. Você poderia nos explicar como é essa questão da residência? Posso. É a aula da Mirella, né, Mirella? Gente, eu tenho uma aula que ela deu 1h30 de aula ontem para nós, e eu gravei, disponibilizei no Google Drive, e tem tudo certinho, ela contando toda a caminhada dela para chegar na residência, que também é certinho o que é, porque eu sei que ela vai falar alguma coisa, só que não vai ser tão completo como aquela aula maravilhosa de ontem, não é mesmo? Então, se vocês tiverem interesse para saber sobre residência multiprofissional, me procurem, que eu passo o link do acesso e vocês acessam a aula dessa maravilhosa mulher que é a Thaís Cecília. Gente, a Mirella é o ser humano mais reforçador que eu acho que eu já conheci. Eu vou te trazer para morar aqui em casa, Mirella, que você vai assim, ó, minha autoestima vai ter solução com você. Eu aceito, hein? Gente, então, eu vou fazer um resumo bem básico, assim, a nossa residência multiprofissional, ela veio do modelo médico, daquela residência médica, né? A gente faz um processo, um concurso, seria um processo ativo, mas é por meio de concurso, a participação especial que eu falei para vocês, da minha cachorrinha. A gente faz um concurso, aqui em Goiânia a gente tem duas opções, ou pela Secretaria de Saúde ou pela UFG, UHC, tá? Aí cada área tem várias áreas, físio, psico, enfermagem, fono, odonto, tem várias áreas. Cada uma tem a sua quantidade de vagas, você passando, escolhe o hospital e aí atua. Então, como funciona a residência? A gente fica 2 anos, são 60 horas semanais, ou seja, plantões de 12 horas diárias todos os dias. A gente tem uma remuneração no final do mês, né? E a gente tem atividades tanto práticas, de atuação mesmo, quanto teóricas e teórico-práticos. É mais ou menos isso. E a gente sai com o título de pós-graduação lato sensu, né? Então, sai com o título de especialista.
Mas lá na aula da Mi tá tudo explicadinho. Quem tiver interesse nisso, ainda bem que a Mi gravou, né, Mi? Então tá disponível. Eficiência em primeiro lugar. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Tinha uma pergunta no chat, tá aí, sobre morte cerebral. Dá uma olhada aí. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Polêmico, Fábio é polêmico. Morte cerebral. Como o próprio nome diz, morte cerebral é morte, tá? Então não existe morte cerebral e sobreviver por aparelhos, tá bom? Porque não se sobrevive, já está morto, tá? A gente mantém funcionando os órgãos, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Por meios externos, tá? Então, por medicações, aparelhos, tá? Então, a pessoa está morta. Qual que é a polêmica da morte cerebral? A gente tem que se fazer são 2 testes clínicos dos reflexos do organismo, os reflexos inatos, e um exame de imagem, tá? Então, são 2 exames clínicos, um de imagem, para a gente atestar, feitos por profissionais diferentes, tá bom? E a família tem direito a escolher um profissional para fazer, profissional da sua confiança para fazer, ou para acompanhar os exames, tá? Atestado a morte encefálica, a pessoa está em óbito. Então, ela tem 2 opções. Ou ela pode ser encaminhada para doação de órgãos, ou é desligado os aparelhos, né? E aí tem todo o processo de óbito mesmo, né? De entregar o corpo para a família velar, como qualquer outra forma de óbito, tá bom? É polêmico isso, porque às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que é morte cerebral, mas está vivo. Não tá. Tá? Então, a pessoa faleceu como ela teria falecido numa parada cardíaca ou, né, cardiorrespiratória. Então, assim, é morte. Eu já dei uma aula sobre isso, é um assunto polêmico também. Não sei se ficou claro. Quem tiver dúvidas. Eu tô falando isso porque a gente não comunica a família, tipo, não é uma decisão da família desligar os aparelhos, tá? Até porque se a gente mantiver os aparelhos ligados, os médicos e a equipe respondem por ocultação de cadáver, tá bom? Então, vamos finalizando. Thaís, muito obrigada pela sua participação, contribuiu muito. Os alunos gostaram demais, até falaram aqui. Inclusive, alunos, escrevam no chat o nome completo de vocês, tá bom? Olha, Thaís, muito obrigada. Você é maravilhosa, né? Como a própria Mirella. A Mirella fala isso pra mim também, sabe, Thaís? Ela é muito reforçadora. Gente, Pois é, tô eu vendo. adoro elogiar, mas vocês são maravilhosos. O que eu posso fazer? Nada. Inclusive, Thaís e Graziele, já falaram que eu sou parecida com vocês. Olha que honra, meu Deus. Trigêmeo, não faço não. Então tá. E, Thaís, você está convidadíssima quando a gente tiver um evento, um congresso lá em Umas, na UEG, você está convidada para ir lá dar a sua palestra pessoalmente, tá bom? Bom, muito obrigada, Graça, do fundo do coração pela oportunidade. Espero ter sido assim um pouco clara, eu corri bastante. Mas estou aí para o que vocês precisarem, tirarem dúvidas. Meu e-mail, as meninas têm, como eu falei, tem meu telefone. Agradeço demais a oportunidade sua, Grazi, né? Por você e pela Mirella também, que foi, desde o início, me ajudou muito, né? Muito prestativa e solícita. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, por terem ficado até o fim. 9h20 já. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Nossa, que tanto de comentário. Só os nomes. Fernanda, Carolina foi maravilhosa. Leti, que palestra maravilhosa. Gente, teve até uma. Obrigada. Acho que foi a Lorena. Foi uma das primeiras que falou que amou. Obrigada, gente. Obrigada. Menina.
Eu aceito feedbacks não positivos também, tá? Para crescimento. Então, quem quiser, pode me chamar no privado. Eu gosto, tá bom? Mas muito